Muita gente pensa que a Era de Ouro de Israel foi o auge perfeito, como se riqueza, paz e prestígio fossem prova automática de que tudo estava bem. Mas a história de Salomão é mais inquietante. Ela mostra que sucesso sem vigilância pode encantar por fora e adoecer por dentro. E enquanto a gente entra nessa jornada tão bonita quanto perigosa, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta a sua cidade, porque é especial demais perceber quantas pessoas de tantos lugares param à noite para ouvir a Bíblia, descansar a mente e aprender com profundidade. A história de Salomão começa antes do trono, no meio de uma casa cheia de tensão, promessas antigas, erros de Davi e uma sucessão que não seria simples. Ele não nasce apenas como filho de rei. Nasce dentro de uma família marcada por glória, culpa, perdas e esperança. Isso já aproxima muito essa narrativa da nossa realidade. Tem gente que imagina que quem herda uma posição importante começa do zero com tudo limpo e organizado. Mas quase nunca é assim. Quase sempre a pessoa recebe junto o brilho da oportunidade e o peso das histórias mal resolvidas. Salomão era filho de Davi com Batseba, e só esse detalhe já carrega um passado complicado. Sua origem estava ligada a um dos episódios mais dolorosos da vida do pai. Ainda assim, a graça de Deus não foi anulada por esse passado, e isso já é uma lição forte. Porque Deus tem esse jeito desconcertante de continuar escrevendo histórias onde o ser humano imagina que tudo ficou estragado para sempre. Isso não transforma pecado em coisa leve, mas também não deixa a culpa humana ser a única autora do futuro. Com Salomão, essa tensão aparece desde cedo. Enquanto Davi envelhecia, o ambiente do palácio começava a se mover em silêncio. Quando um rei está no fim da vida, o reino inteiro prende a respiração. Os interesses acordam, as ambições crescem e os olhos se voltam para a pergunta que sempre desorganiza tudo: quem vai governar? Um dos filhos de Davi, Adonias, começou a agir como se a resposta já estivesse nas mãos dele. Reuniu apoio, se cercou de gente influente e tentou construir a imagem de sucessor natural. Isso é muito humano. Antes do direito se firmar, muita gente tenta ocupar o espaço pela aparência. Há pessoas que não esperam a palavra certa, a hora certa ou o processo certo. Elas percebem uma brecha e correm para parecer inevitáveis. Adonias faz isso muito bem. E esse movimento mostra que, em ambientes de poder, a imagem de força quase sempre tenta chegar antes da legitimidade. Só que do outro lado estava a promessa ligada a Salomão. Davi já havia sinalizado que ele seria o sucessor. Batseba sabia disso. O profeta Natã sabia disso. Então, quando a movimentação de Adonias cresce, começa também uma reação silenciosa para impedir que o trono seja tomado pela pressa. A cena é intensa porque mistura política, família, velhice, lembrança de promessas e urgência. Davi já não era o guerreiro vigoroso de antes. Agora precisava falar com clareza no momento em que sua voz ainda tinha peso suficiente para impedir o caos. E às vezes o fim exige firmeza tardia. Natã e Batseba se movem, falam com Davi e o lembram da palavra a respeito de Salomão. Isso mostra algo importante. Mesmo promessas verdadeiras podem precisar ser defendidas quando o ambiente ao redor é acelerado demais. A passividade, em certos momentos, entrega espaço demais para a ambição errada. Davi então reage. Ordena que Salomão seja levado, ungido e proclamado rei diante do povo. O gesto precisava ser público, claro e forte. Não bastava haver uma intenção privada. Era necessário marcar o reino com uma declaração visível, porque disputas de sucessão sempre precisam de definição concreta.
Quando o povo ouve e celebra, o movimento de Adonias perde o chão. De repente, o que parecia inevitável fica frágil. Isso também acontece muito na vida. Existem projetos que parecem muito fortes, até o instante em que a verdade certa é colocada na luz e reorganiza tudo. Salomão sobe ao trono ainda muito jovem, e isso por si só já traz uma tensão enorme. Juventude e poder raramente caminham sem risco. A pessoa pode ter promessa, inteligência e favor, mas ainda assim sentir o peso de sentar num lugar grande demais para a própria experiência. Talvez por isso a história dele seja tão boa para ouvir. Porque não começa com um homem pronto. Começa com alguém cercado por expectativa, vulnerabilidade e responsabilidade. E isso é mais parecido com a vida real. Quase ninguém chega a grandes lugares se sentindo totalmente capaz desde o início. Antes de morrer, Davi fala com Salomão. Não entrega apenas um reino. Entrega também conselhos, peso moral e pendências políticas. Essa parte é importante porque mostra que governar nunca é só ocupar um cargo. É receber uma herança cheia de vitórias, alianças, feridas e problemas ainda em aberto. Davi o chama à coragem e à fidelidade diante de Deus. Essa ordem é preciosa. Num ambiente em que todos olhavam para o trono, para o exército e para a estabilidade do reino, Davi puxa o filho de volta ao centro. O problema principal nunca seria só governar pessoas. O problema principal seria permanecer fiel enquanto governava. E isso é uma diferença enorme. Muita gente deseja posição, mas não entende o que a posição cobra por dentro. Salomão precisava mais do que habilidade política. Precisava sustentar o coração diante de Deus num lugar onde tudo podia desviar seus olhos. Davi morre e o novo rei precisa agir. O começo do reinado de Salomão não é uma fase leve de celebração contínua. É uma fase de consolidação. Há ameaças potenciais, figuras antigas de influência e focos de instabilidade que precisam ser tratados. Um reino não se firma só com coroação. Isso vale demais para a nossa realidade. Tem gente que acha que alcançar uma posição já resolve tudo. Mas muitas vezes o mais difícil começa depois. É quando você precisa estabilizar o que recebeu, colocar ordem no que parecia bonito de longe e lidar com tudo que o cargo escondeu. Salomão enfrenta questões delicadas logo no início. Adonias continua sendo um risco, e outros nomes ligados ao reinado de Davi ainda exigem discernimento e decisão. Essa parte pode parecer dura, mas revela uma verdade séria. Há momentos em que a paz só se estabelece quando a instabilidade é enfrentada. Ao mesmo tempo, o texto bíblico não quer que a gente veja Salomão apenas como político habilidoso. Logo coloca diante dele a questão mais funda. Como um homem jovem vai governar um povo grande demais para a própria capacidade? E é aqui que a história começa a ficar especialmente bela. Em certo momento, Deus aparece a Salomão em sonho e lhe oferece a possibilidade de pedir o que quisesse. Essa cena é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas continua impressionante. Porque ela revela o que realmente mora no coração quando, pela primeira vez, o poder encontra silêncio diante de Deus. Salomão poderia pedir vida longa, vitória total, mais riqueza imediata ou destruição dos inimigos. Tudo isso pareceria plausível para um rei novo. Mas a resposta dele vai em outra direção. Ele reconhece sua limitação, se vê como pequeno diante da tarefa e pede entendimento para governar o povo. Essa resposta é linda justamente porque não nasce de pose espiritual. Nasce de consciência. Salomão percebe que o trono é grande demais para orgulho adolescente.
Percebe que sua necessidade real não é parecer forte, mas discernir bem. E poucas coisas são mais valiosas do que alguém poderoso, sabendo que ainda precisa aprender. Deus se agrada desse pedido, e isso ensina muito sobre o céu. Deus não se impressiona primeiro com fome de grandeza exterior. Se agrada quando vê alguém pedindo lucidez para servir melhor. A sabedoria, nesse momento, aparece como um presente que organiza tudo mais sem precisar gritar. Então Deus promete dar a Salomão um coração sábio e entendido, como nenhum outro antes dele. E além disso, promete também riqueza e honra. Essa ordem importa. Primeiro vem a sabedoria. Depois vem os acréscimos. Quando a ordem se inverte, o coração se desorganiza. Quando a ordem é certa, tudo muda. Isso toca muito a nossa vida hoje. Muita gente corre atrás dos acréscimos e esquece de pedir aquilo que realmente sustentaria o resto. Quer visibilidade sem discernimento. Quer dinheiro sem maturidade. Quer cargo sem sabedoria. A história de Salomão começa nos lembrando que o essencial quase sempre vem primeiro em silêncio. Logo depois, a narrativa mostra um caso famoso. Duas mulheres comparecem diante do rei com uma disputa sobre um bebê vivo. É uma cena dura, emocional e confusa. Não há testemunha segura, não há prova clara, só dor, palavra contra palavra e a necessidade de uma decisão justa. Salomão escuta tudo e propõe uma solução extrema para revelar a verdade do coração. Quando a mãe verdadeira prefere abrir mão da criança para que ela viva, o rei enxerga o que estava escondido. E assim sua sabedoria deixa de ser promessa abstrata. Torna-se discernimento vivo diante do povo. O impacto disso é enorme. Israel passa a perceber que seu rei não é apenas herdeiro de Davi. É alguém em quem a sabedoria de Deus começou a aparecer de forma concreta. E quando um povo enxerga justiça lúcida na liderança, nasce uma confiança que exército nenhum consegue produzir sozinho. Daí em diante, a fama de Salomão cresce. O reino se organiza, a administração ganha forma, oficiais são nomeados e a estrutura política vai se tornando mais estável. Essa parte pode parecer menos emocionante, mas é essencial. A Era de Ouro não surgiu de magia. Surgiu de organização, visão e governo. Isso também é importante para quem ouve essa história com calma. Deus pode dar sabedoria, mas sabedoria verdadeira não despreza a estrutura. Não vive apenas de frases bonitas. Ela administra, ordena, distribui função, estabelece fluxo e entende que até grandes promessas precisam de forma para não virarem confusão. Aos poucos, o reinado de Salomão começa a se destacar pela paz relativa nas fronteiras, pela prosperidade crescente e por uma sensação de estabilidade que Israel não conhecia daquela maneira havia muito tempo. Depois de guerras, ameaças e instabilidades, o povo experimenta algo raro: tempo para florescer. Esse tipo de fase é lindo e perigoso ao mesmo tempo. Lindo porque o descanso permite construir, plantar, organizar e celebrar. Perigoso porque o coração humano costuma lidar melhor com emergência do que com abundância. Muita gente se aproxima de Deus na crise e se distrai justamente quando tudo fica bonito. Ainda assim, nesse começo, Salomão parece caminhar bem. Ama o Senhor, honra a memória do pai e começa a se mover em direção ao grande sonho de Davi, a construção do templo. Esse projeto carregava algo muito maior do que arquitetura. Era sinal de adoração, centralidade e identidade para o povo. Davi tinha desejado erguer casa para o nome do Senhor, mas não seria ele quem faria isso. A tarefa cairia sobre o filho, e isso já torna a missão de Salomão ainda mais significativa. Não era apenas uma obra grandiosa,
era um legado sagrado recebido da geração anterior. O templo, então, começa a ocupar o horizonte do reinado. Materiais, alianças, trabalhadores, planejamento e tempo. Tudo precisava ser articulado. Isso mostra outra coisa bonita. Grandes obras de Deus na história muitas vezes unem promessa espiritual e competência prática. Céu e terra se encontram também em madeira, pedra e esforço. Salomão se aproxima de Hirão, rei de Tiro, e estabelece cooperação para obter madeira e recursos. Essa parte mostra inteligência política e visão estratégica. O templo não seria construído no improviso. Seria fruto de articulação, paz internacional e capacidade de usar bem as relações ao redor do reino. É interessante notar que a Era de Ouro de Israel não se define só por milagre visível, mas também por competência, organização e sabedoria aplicada. Isso fala muito com a nossa realidade. Às vezes esperamos que Deus haja apenas rompendo regras, mas muitas vezes Ele age ensinando gente a governar bem. A preparação para o templo revela também algo sobre paciência. Obras grandes não nascem prontas. Precisam de etapa, base, cálculo e ritmo. Num tempo apressado como o nosso, isso é quase uma meditação. Nem tudo que é de Deus acontece com velocidade nervosa. Algumas coisas exigem construção longa e silenciosa. Enquanto o reino prospera, a imagem de Salomão vai ficando cada vez mais associada a brilho, ordem, inteligência e grandeza. É o tipo de fase que faz qualquer nação acreditar que finalmente encontrou sua forma ideal. E, sinceramente, para os olhos humanos, parecia mesmo um tempo extraordinário. A prata e o ouro se multiplicam, os acordos se fortalecem, as estruturas crescem e Israel começa a ocupar um lugar de respeito entre os povos vizinhos. Depois de tanto tempo marcado por conflitos, aquilo parecia quase o retrato de uma promessa amadurecida. O reino tinha forma, paz e esplendor. E talvez seja justamente aqui que a história de Salomão começa a ficar mais importante do que bonita, porque o brilho de um tempo pode esconder perguntas que ainda não apareceram. Quando tudo parece estar funcionando, quase ninguém quer perguntar se o coração está sustentando com saúde aquilo que a mão construiu. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia conta essa história com tanta honestidade. Ela não quer apenas nos fazer admirar uma época dourada. Quer nos ensinar a discernir o que uma época dourada pode esconder. E essa lição vale tanto para reis quanto para famílias, ministérios e nações inteiras. O começo do reinado de Salomão nos faz sonhar, e com razão. É bonito ver sabedoria no lugar do caos, ordem no lugar da bagunça, paz depois de tanto conflito. Mas o próprio texto já começa a sussurrar uma verdade que só ficará mais clara depois. Nem toda prosperidade é proteção automática. Você pode ter favor, estrutura, nome, abundância e ainda assim precisar vigiar o coração todos os dias. Pode estar vivendo a melhor fase externa da vida e ainda assim precisar lembrar o que te trouxe até ali. Salomão é um retrato vivo dessa tensão desde o começo do seu reinado. Porque a sabedoria que ele pediu foi dada, mas a fidelidade que precisaria sustentar essa sabedoria ao longo do tempo ainda teria de ser cultivada. E esse talvez seja um dos pontos mais humanos dessa história. Receber algo de Deus é uma coisa, permanecer bem diante dele é outra. Israel estava entrando em sua era de ouro, e Salomão estava se tornando o rosto desse tempo. O povo via o brilho, o céu via também a responsabilidade. E sempre que brilho e responsabilidade crescem juntos, o futuro se torna muito mais delicado do que parece à primeira vista. Nesse momento, porém, tudo segue em tom de expectativa elevada. O rei é sábio. O reino está firme.
O templo está no horizonte e a nação experimenta algo parecido com maturidade histórica. Depois de tanto improviso, Israel começa a parecer finalmente estabelecido. Era bonito, era raro, era promissor. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais essa história mexe tanto com a gente. Porque todo ser humano sonha com uma fase assim. Uma fase em que as coisas entram no lugar, a vida floresce, o nome ganha respeito e o trabalho parece dar fruto. A Era de Ouro seduz profundamente. Só que a Bíblia não conta essa sedução para que a gente se ajoelhe diante dela. Conta para que a gente preste atenção. Porque a mesma mão que recebe sabedoria pode um dia se acostumar com o brilho. E o mesmo coração que começou humilde pode, aos poucos, se distrair de si mesmo. Por enquanto, Salomão ainda caminha como jovem rei, revestido de promessa, lucidez e favor, avançando entre decisões importantes, paz crescente e a missão sagrada de erguer uma casa para o Senhor, enquanto o reino inteiro respira o começo de um tempo tão belo que quase ninguém imagina o preço escondido que toda grandeza cobra. E é justamente nessa mistura de beleza, promessa, estrutura, sabedoria e brilho crescente que a história começa a ganhar ainda mais profundidade. Porque quanto mais dourado o cenário parece ficar diante dos olhos de Israel, mais importante se torna perceber o que estava sendo construído não só em pedra e ouro, mas dentro do próprio coração do rei. O coração do rei estava sendo construído junto com o templo, e isso talvez seja uma das partes mais importantes dessa história. Porque madeira, pedra e ouro podiam ser medidos, mas reverência, vigilância e temor de Deus só podiam ser preservados no silêncio das escolhas diárias interiores. A construção do templo não era apenas uma obra pública impressionante. Era o símbolo de algo que Israel carregava havia gerações. Depois do tabernáculo, das marchas pelo deserto, dos juízes e do reinado de Davi, finalmente haveria uma casa fixa para centralizar adoração, memória e identidade nacional. Salomão assume essa missão com grandeza visível. Organiza trabalhadores, separa materiais, mobiliza artesãos e estrutura uma obra que, aos olhos humanos, representava o auge da maturidade de Israel. Um reino estável, um rei sábio e um templo glorioso pareciam formar a combinação perfeita para um tempo inesquecível. Só que a Bíblia sempre nos força a olhar um pouco além da superfície, porque nem toda obra sagrada garante automaticamente um coração sadio. Você pode construir algo para Deus e ainda assim começar a se apoiar demais no que foi construído, esquecendo o Deus para quem aquilo existe. Esse alerta já aparece no próprio ritmo do texto. O templo é descrito com detalhes, medidas, materiais e beleza impressionante, mas nunca como se pudesse conter Deus por completo. A obra era santa e importante, mas o Senhor continuava sendo maior do que qualquer espaço erguido por mãos humanas. Isso é muito forte para nós hoje. Tem gente que se apega tanto à estrutura, ao prédio, ao ministério, ao projeto e à estética da fé, que começa a confundir presença de Deus com cenário religioso bonito. O Templo de Salomão ensina grandeza, mas também ensina limite para toda construção. A obra levou anos. Não foi um gesto rápido de empolgação. Foi um processo longo, cuidadoso e custoso. E isso mostra outra coisa importante. O que realmente importa quase nunca nasce do improviso. Há bênçãos que exigem constância, planejamento e paciência. O templo foi uma dessas bênçãos. Enquanto a construção avançava, o reino de Salomão também se consolidava em riqueza e influência. O rei administrava tributos, fortalecia alianças e via a nação crescer em prestígio. A Era de Ouro começava a adquirir forma concreta.
Israel não parecia mais apenas sobrevivente. Parecia finalmente uma potência respeitada. Esse tipo de momento produz uma sensação muito sedutora. Quando tudo parece crescer ao mesmo tempo, o coração pode começar a acreditar que a estabilidade será permanente. Prosperidade prolongada costuma gerar essa ilusão. A pessoa acha que o tempo bom é prova de que o perigo foi embora para sempre. Mas a Bíblia não deixa a gente esquecer uma verdade difícil. Tempos de abundância também são tempos de prova, porque a escassez testa a confiança, mas a fartura testa a memória. Na crise, o ser humano grita por socorro. No conforto, ele corre o risco de se esquecer. Mesmo assim, esse momento do reinado ainda é bonito de ouvir. A obra avança, a estrutura cresce, o nome de Salomão se espalha. E o povo começa a viver algo que parecia sonho distante nas épocas mais instáveis. É como se a nação finalmente pudesse respirar fundo, sem medo constante. Quando o templo fica pronto, a cena ganha um peso quase impossível de exagerar. A Arca da Aliança é levada ao lugar santíssimo. Os sacerdotes atuam, o povo participa, e o coração de Israel parece convergir para aquele ponto. Não era só cerimônia, era memória coletiva sendo materializada. Imagine o impacto disso para um povo que conhecia histórias do deserto, da peregrinação, das guerras e da instabilidade. Agora havia um centro visível de adoração. Um lugar que lembrava ao povo que Deus havia conduzido sua história até ali. O templo falava de continuidade, presença e fidelidade divina. Salomão então faz uma oração que é uma das mais bonitas de toda a narrativa bíblica. Ele reconhece a grandeza de Deus, lembra da promessa feita a Davi e admite com reverência que nem os céus dos céus poderiam conter o Senhor. Que contraste lindo com qualquer orgulho arquitetônico humano. Essa oração importa demais, porque mostra que Salomão, naquele momento, ainda enxerga com lucidez. Ele não está encantado apenas com a obra. Está consciente de que a obra aponta para algo maior. O templo não era prisão de Deus. Era sinal. Era encontro. Era memória organizada em pedra. Há uma maturidade espiritual nessa cena que faz bem ouvir devagar. O rei mais rico e sábio da sua época se curva diante de Deus e admite limite. Isso já é sabedoria verdadeira. Quanto maior a plataforma, maior a necessidade de lembrar que o centro não é quem governa. Salomão pede que Deus ouça as orações feitas naquele lugar. Pede perdão para o povo quando houver pecado. Pede resposta quando houver seca, derrota, exílio ou sofrimento. A oração dele é muito honesta. Não parte da fantasia de que o templo acabaria com todos os problemas de Israel. Isso torna a oração ainda mais bela. Ele sabe que a história humana continua vulnerável. Sabe que o povo ainda poderá pecar, sofrer, cair e precisar de misericórdia. Em vez de usar o templo como troféu de perfeição nacional, ele o apresenta como lugar de retorno, clamor e reconciliação. Essa percepção é profundamente necessária também para nós. Lugares sagrados, estruturas espirituais e fases bonitas da vida não existem para provar que nunca mais precisaremos de arrependimento. Existem para nos lembrar justamente de onde voltar quando o coração sair do eixo. Salomão, nesse momento, entende isso muito bem. Depois da oração, a glória do Senhor enche o templo de forma tão intensa que os sacerdotes não conseguem permanecer ministrando. A cena é impressionante. Não era só uma inauguração bela. Era a confirmação visível de que Deus recebia aquela casa como sinal da sua aliança com Israel. O povo se prostra, adora e celebra. Há sacrifícios, festa, alegria e uma sensação de plenitude nacional. Humanamente falando, é difícil imaginar um ponto mais alto naquele momento.
O reino tem paz, o templo está pronto, a glória de Deus se manifesta e o povo experimenta a unidade pública diante do Senhor. Só que, mais uma vez, a Bíblia coloca junto com a glória uma advertência. Deus fala a Salomão, aceita sua oração, mas também deixa claro que permanência da bênção estaria ligada à fidelidade. A casa construída não anulava a responsabilidade moral do rei nem do povo diante da aliança. Isso é decisivo. O templo não era amuleto. A era de ouro não era blindagem automática. A presença de Deus não transformava pecado em detalhe. A aliança continuava exigindo obediência, humildade e vigilância. Quando o ser humano esquece isso, começa a tratar bênção como posse em vez de graça. Essa palavra de Deus é uma das partes mais sérias de toda a história de Salomão. Porque o brilho do momento poderia facilmente fazer alguém acreditar que tudo estava garantido para sempre. Mas o Senhor deixa claro que até o templo poderia se tornar ruína caso o coração do povo se desviasse. Isso é duro e profundamente verdadeiro. Nenhum passado glorioso compra fidelidade futura. Nenhuma obra bonita garante obediência amanhã. Nenhuma temporada de favor substitui a necessidade contínua de permanecer diante de Deus. A advertência estava dada no auge da beleza, exatamente para que a beleza não virasse engano. Enquanto isso, o reino seguia crescendo em fama. A administração funcionava, a prosperidade aumentava e Salomão se tornava referência de sabedoria para além das fronteiras de Israel. Sua casa real, seus projetos e seu governo começavam a compor um cenário tão brilhante que a nação parecia viver sob sol constante. A Bíblia, porém, já começa a mostrar que junto do brilho também crescem estruturas pesadas. Salomão mobiliza muita mão de obra, desenvolve grandes construções e organiza um sistema que, embora eficaz, também cobra preço humano. A Era de Ouro não era feita apenas de encanto, exigia esforço gigantesco do povo. Isso é importante demais. À distância, as fases gloriosas parecem sempre leves. Mas por trás da beleza existem trabalhadores, logística, tributos e cansaço. Toda grandeza histórica tem bastidor, e a Bíblia, com sua honestidade peculiar, deixa espaço para a gente perceber que esplendor nacional também podia pressionar pessoas comuns. Em muitos momentos da vida, a gente admira o topo sem imaginar o peso que ele coloca na base. E esse é um detalhe útil para ouvir a história de Salomão com mais maturidade. O reino florescia, sim, mas florescimento também estava sendo financiado por organização rígida e por exigências elevadas. Mesmo assim, os resultados encantavam. O templo brilhava, o palácio crescia, o comércio avançava. E Israel parecia experimentar aquilo que muitos povos jamais alcançavam. Para um país marcado por guerras frequentes e ameaças antigas, aquele cenário soava quase milagroso. Não era difícil imaginar que o futuro seria igualmente dourado. É nessa atmosfera que a rainha de Sabá entra na narrativa. Vindo de longe, ela visita Salomão para testar sua fama e ver se a sabedoria de que todos falavam era verdadeira. A cena mostra algo importante. O reinado já não impressionava apenas internamente. Agora chamava a atenção do mundo. A visita da rainha de Sabá carrega uma beleza especial, porque revela o alcance da sabedoria quando ela se torna pública. As perguntas, a admiração, os presentes, o espanto diante da ordem do reino e da inteligência do rei mostram que Israel havia se tornado uma vitrine admirada entre as nações. Isso também toca algo muito humano em nós. Existe uma satisfação legítima em ver a vida ordenada, a casa em paz, o trabalho funcionando e a sabedoria sendo reconhecida. O problema nunca é apenas ser admirado.
O problema começa quando a admiração dos outros entra no coração e se instala como trono. A rainha reconhece que nem metade lhe havia sido contada. E, de fato, o que ela vê é impressionante. A mesa do rei, os oficiais, a organização, o templo, a sabedoria das respostas. Tudo sugere excelência. Esse era o auge da imagem pública de Salomão. O mundo olhava e admirava. Há momentos em que uma pessoa realmente chega a um lugar de grande destaque. E isso precisa ser reconhecido sem falsa modéstia. Salomão alcançou uma posição extraordinária. O problema é que posição extraordinária sem disciplina interior tende a fazer o coração beber elogio como se fosse alimento indispensável. A era de ouro de Israel era real. Não era exagero poético. Houve paz, esplendor, influência, riqueza e estrutura. Mas a Bíblia faz questão de contar essa glória de um jeito que, aos poucos, prepara o leitor para a pergunta mais importante. O brilho estava servindo a Deus ou servindo ao ego? Essa pergunta é uma das mais perigosas e mais necessárias da vida. Porque muita coisa boa pode continuar boa por fora, enquanto começa a se mover por dentro em direção errada. O desvio raramente se anuncia com um alarme no começo. Ele vai crescendo entre sucessos, aplausos e pequenas concessões. Salomão ainda é lembrado nessa fase pela sabedoria, pelo esplendor e pela força de seu reinado. E com razão. Mas a própria expansão do seu mundo começa a trazer novas influências, novos vínculos e novas tentações. Toda porta internacional aberta pode trazer oportunidade, mas também pode trazer desvio. O rei fazia alianças, fortalecia relações e ampliava seu alcance político. Isso era comum e, em muitos casos, inteligente. O problema está no fato de que alianças nunca são apenas diplomacia. Elas também trazem cultura, lealdade, valores e pressões sutis. O reino crescia, e junto crescia sua exposição. Esse ponto é muito atual. A vida adulta também funciona assim. À medida que você cresce, se conecta e ganha alcance, não recebe apenas oportunidades maiores. Recebe também complexidades maiores. O ambiente se amplia, as influências se multiplicam e discernir bem fica ainda mais importante do que antes. O perigo de Salomão não viria apenas de burrice ou rebeldia óbvia. Viria de uma mistura mais sutil, excesso de confiança, conforto prolongado, fascínio por grandeza e abertura indiscriminada para tudo aquilo que parecia reforçar ainda mais seu poder. É assim que muita gente começa a se perder. A Bíblia é muito sábia em contar esse processo. Não transforma a queda futura de Salomão num acidente sem aviso. Vai mostrando pouco a pouco como uma vida brilhante pode começar a se inclinar perigosamente. Primeiro vêm as estruturas, depois a fama, depois o alcance, depois as pequenas concessões. E talvez a grande força desse trecho seja justamente essa. Ele não nos deixa apenas admirar a Era de Ouro. Ele nos ensina a observá-la. Nos lembra que o auge é lindo, mas também sensível. Que a glória exterior não dispensa exame interior. E que a maturidade precisa crescer junto. O templo estava de pé, a nação florescia e o nome de Salomão atravessava fronteiras. Tudo parecia apontar para um futuro grandioso e estável. Mas no coração da própria história, Deus já havia deixado claro que permanência e fidelidade caminham juntas. Beleza sem fidelidade logo cobra um preço oculto. Isso continua sendo verdade demais. Tem coisas que levam anos para ser construídas e poucos descuidos para começarem a se corromper. Casamentos, ministérios, carreiras, reputações, famílias e reinos. O brilho de hoje pode esconder a fragilidade de amanhã, se o coração parar de se guardar diante de Deus. Por isso, ouvir a história de Salomão com calma faz tão bem.
Ela não nos deixa demonizar prosperidade nem romantizar pobreza. Ela ensina outra coisa: que bênção é boa, glória é real, paz é preciosa, sabedoria é dom. Mas tudo isso precisa continuar de joelhos diante do Senhor. O começo da Era de Ouro foi marcado por sabedoria recebida, templo erguido, glória manifesta e prestígio internacional. Era um tempo digno de celebração. Só que a mesma história que nos permite celebrar também nos convida a vigiar. Porque o coração humano é perfeitamente capaz de se perder no próprio auge. Salomão ainda estava no centro desse cenário brilhante, administrando um reino forte, colhendo frutos de sabedoria e se movendo num ambiente de admiração crescente. E é exatamente por isso que a narrativa começa a ficar mais séria. Quanto mais alto o brilho, mais sutil pode se tornar a sombra. A sombra ainda não domina totalmente a cena, mas já se prepara em silêncio. E talvez esse seja o tipo de detalhe que a Bíblia quer nos ensinar a perceber. Nem todo desvio começa com escândalo. Alguns começam com excesso de conforto, excesso de elogio e excesso de confiança no próprio brilho. Por enquanto, porém, o ouro ainda reluz sobre Jerusalém. O templo ainda fala de aliança. O nome de Salomão ainda inspira admiração. E a era mais esplêndida de Israel segue avançando, enquanto a mesma mão que construiu tanta beleza se aproxima do ponto em que precisará provar se também saberá resistir ao fascínio do que construiu. Resistir ao fascínio do que construiu talvez seja uma das provas mais difíceis da vida. Porque derrotar inimigos externos exige coragem visível, mas não ser seduzido pelo próprio sucesso exige um tipo mais silencioso de vigilância. E, no caso de Salomão, essa prova começaria justamente quando quase tudo parecia funcionando bem. O rei já tinha sabedoria reconhecida, templo erguido, prestígio internacional e um reino respeitado. Humanamente falando, era o tipo de fase que faz qualquer pessoa lhe acreditar que encontrou a fórmula certa. E é exatamente aí que o coração corre perigo. Quando para de depender e começa a se admirar demais. A Bíblia passa a mostrar, então, um detalhe que parece administrativo, mas carrega peso enorme. Salomão multiplicava cavalos, ampliava riquezas, fortalecia laços políticos e aumentava seu aparato real. Nada disso parecia imediatamente escandaloso. O problema é que, pouco a pouco, ele começava a amar também a sensação de grandeza acumulada. Existe uma diferença importante entre administrar bem o que Deus deu e começar a se apoiar emocionalmente naquilo que foi acumulado. Essa fronteira nem sempre é gritante no começo. Muitas vezes ela vai sendo cruzada em silêncio, quando a pessoa já não consegue distinguir bênção recebida de segurança autoconstruída. Em outras palavras, Salomão não caiu primeiro por falta de inteligência. Caiu porque inteligência, riqueza e paz não bastam quando o coração começa a gostar demais do próprio brilho. E isso é uma palavra fortíssima para qualquer época. Nem mesmo sabedoria extraordinária substitui obediência contínua diante de Deus. O texto bíblico menciona também as muitas alianças matrimoniais de Salomão. Esse é um dos pontos mais delicados da sua história, porque mostra como o desvio pode vir travestido de estratégia. Casamentos políticos pareciam úteis para a estabilidade do reino, mas carregavam dentro deles influências espirituais profundas e perigosas. É importante perceber isso. Nem toda escolha errada parece errada no começo. Algumas parecem prudentes, maduras e até inteligentes. Mas, se afrontam o centro da aliança, acabam cobrando um preço lento e devastador. A história de Salomão nos ensina que discernimento não é só ver vantagem imediata. As muitas mulheres estrangeiras de Salomão
não trouxeram apenas vínculos afetivos ou tratados diplomáticos. Trouxeram também deuses, símbolos, costumes e pressões religiosas que, com o tempo, foram ganhando espaço dentro do reino. E, pior ainda, dentro do próprio coração do rei. E isso quase nunca acontece de uma vez. Quase sempre começa pequeno. Um acordo aqui, uma tolerância ali, uma exceção justificada acolá. O coração humano é muito criativo quando quer manter uma boa imagem e, ao mesmo tempo, fazer concessões. Salomão provavelmente não acordou um dia decidido a se perder. Ele foi cedendo em parcelas. Essa é uma das partes mais assustadoras e mais úteis da história. O desvio raramente começa com rejeição explícita de Deus. Muitas vezes começa com mistura, com a ideia de que dá para manter o centro e, ao mesmo tempo, abrir espaço para outras lealdades sem maiores consequências, e quase nunca dá. A Bíblia diz que, na velhice, suas mulheres inclinaram seu coração. Essa frase pesa muito porque mostra onde a batalha realmente estava. Não era apenas sobre altares construídos em lugares errados. Era sobre um coração antissábio, agora inclinado. E o coração inclinado muda tudo, mesmo antes do gesto público. Isso também toca profundamente a nossa realidade. O grande risco da vida não é só cometer um erro visível. É ir permitindo pequenas inclinações internas que, somadas, mudam a direção da alma. Quando a direção muda, o resto só demora um pouco para aparecer. Mas aparece. Salomão havia começado pedindo sabedoria para governar um povo. Agora, com o passar dos anos, o homem que discernia tão bem conflitos alheios já não estava discernindo com a mesma firmeza o próprio processo de enfraquecimento. Isso é muito humano e muito perigoso. É possível aconselhar bem e vigiar mal a si mesmo. Talvez por isso essa narrativa provoque tanto. Porque ela desmonta a fantasia de que grandes dons blindam alguém contra grandes desvios. Não blindam. O fato de ter sido sábio não tornou Salomão incapaz de se distrair. O fato de ter construído o templo não o tornou automaticamente fiel até o fim. Na prática, ele começou a permitir altares e espaços de culto para divindades estrangeiras. Isso era gravíssimo, não apenas por causa da idolatria em si, mas porque vinha do homem que havia orado no templo, falado da grandeza de Deus e visto a glória encher a casa construída em Jerusalém. Poucas coisas são mais tristes do que ver alguém se afastando justamente daquilo que um dia conheceu de forma tão real. A dor da história de Salomão não está apenas na queda, está no contraste. É o contraste entre o jovem humilde que pediu sabedoria e o rei maduro que se deixou inclinar. E esse contraste serve de espelho para nós. Porque ninguém se mantém bem só por ter começado bem. A gente que vive emocionalmente apoiada em memórias antigas de experiências com Deus, enquanto o coração presente já não se move com a mesma integridade. Salomão mostra como isso pode acontecer. Deus então se ira contra Salomão, não porque estivesse sendo exigente demais, mas porque a aliança tinha sido claramente violada. O rei conhecia demais, tinha recebido demais, havia sido advertido demais. Sua responsabilidade era grande justamente porque seu privilégio também havia sido enorme. Quanto mais luz, maior o peso da escolha. Essa verdade é dura, porém necessária. Existe uma cobrança mais séria sobre quem sabe, ensina, lidera e representa. O brilho da posição traz também o peso da responsabilidade. Salomão não era um homem comum num canto do reino. Era o rei da Era de Ouro, com influência sobre uma nação inteira. Por causa disso, Deus anuncia que o reino seria rasgado, ainda que não totalmente nos dias de Salomão, por amor a Davi. Essa resposta revela ao mesmo tempo
juízo e misericórdia. Juízo porque o pecado teria consequência histórica real. Misericórdia porque Deus ainda preservaria uma parte por causa da promessa. Isso é algo muito bíblico e muito profundo. As consequências do pecado podem ser graves sem que a aliança de Deus desapareça por completo. O Senhor sabe disciplinar sem abandonar totalmente. Sabe cortar sem anular cada promessa. E isso torna a história mais dolorosa, mas também mais cheia de verdade. A partir daí começam a surgir adversários. E esse detalhe é importante. O reino que parecia tão estável começa a mostrar rachaduras. Inimigos externos e internos aparecem. Como se Deus estivesse dizendo que a paz não seria mais mantida do mesmo modo quando o coração do rei já não estava inteiro. Entre esses adversários surgem nomes como Hadad e Rezon, homens que se tornam focos de incômodo para Israel. O texto não gasta energia demais exaltando esses personagens, porque o ponto principal não é a força deles em si. O ponto é que a proteção ao redor começa a afrouxar. Isso acontece muito na vida também. Quando o coração vai se desalinhando, algumas áreas que antes pareciam firmes começam a se desordenar. Não porque Deus se tornou cruel, mas porque a realidade interior e a exterior voltam a conversar de um jeito mais evidente. O que se rompe por dentro começa a vazar. Há também Jeroboão, um servo de Salomão que ganha destaque e depois recebe por meio do profeta Aías a palavra de que receberia parte do reino. Essa cena é muito forte porque mostra que a divisão futura já começava a ser preparada enquanto o brilho do presente ainda não tinha acabado. É quase como ver rachaduras internas surgindo nas paredes de uma casa ainda muito bonita por fora. Quem olha rápido talvez não perceba, mas a estrutura já foi tocada. A era de ouro ainda reluz, só que seu futuro não será contínuo. O preço das concessões já começou a ser cobrado. Salomão então reage tentando matar Jeroboão, e isso também revela algo triste. O homem que um dia pediu sabedoria agora responde ao risco político de forma típica de reis inseguros. Há um endurecimento aqui. Quando o coração se afasta de Deus, até a leitura da ameaça muda. Em vez de quebrantamento, busca-se controle. Em vez de arrependimento, busca-se neutralizar o problema. Em vez de voltar ao centro, tenta-se gerenciar os efeitos laterais do desvio. Isso é muito comum. Muita gente prefere atacar sintomas visíveis a tratar a raiz espiritual e moral que produziu tudo. A tragédia de Salomão está justamente nisso. Ele não perde inteligência repentinamente. Não deixa de ser brilhante em todos os sentidos. Mas a sabedoria que antes estava ajoelhada diante de Deus vai ficando cada vez mais misturada com o apetite de manter grandeza, estabilidade e prestígio a qualquer custo. E esse é um ponto precioso para a meditação. Você pode continuar funcionando por fora e, ainda assim, já estar em processo de enfraquecimento por dentro. Pode continuar impressionando os outros e, ao mesmo tempo, já não ser o mesmo diante de Deus. O exterior nem sempre denuncia rápido a decadência interior. A Bíblia conta tudo isso com uma sobriedade quase dolorosa. Não dramatiza demais, mas também não esconde. O rei sábio, o construtor do templo, o homem admirado pelas nações, vai se tornando alguém cujo coração já não está inteiro. E isso é mais triste do que qualquer derrota militar imediata. Talvez por isso a história de Salomão seja tão diferente da de Davi. Davi caiu feio, mas se quebrou diante de Deus. Salomão, pelo menos no registro bíblico mais direto da sua trajetória política, parece escorregar num processo mais sofisticado, mais silencioso e mais perigoso.
O coração vai se inclinando lentamente. E às vezes esse tipo de processo é ainda mais assustador, porque pecados escandalosos despertam reação rápida. Mas processos de acomodação espiritual podem seguir por anos cercados de normalidade, luxo e aplauso. O ser humano aprende a chamar de gestão aquilo que, por dentro, já é desvio. A Era de Ouro continuava impressionando. Havia riqueza, influência, estrutura e memória de glória. Mas agora tudo isso convivia com uma tensão nova. O rei que deveria guardar o centro já não estava fazendo isso com fidelidade. Quando o guardião do centro se distrai, todo o resto fica vulnerável. Isso vale demais para qualquer esfera da vida. Quem guarda o centro de uma casa, de uma liderança, de uma igreja ou de um projeto, não pode se dar ao luxo de viver em mistura. Porque quando o centro começa a ceder, o dano se espalha mais longe do que parece. Salomão havia construído o templo, mas agora também tolerava e promovia espaços de idolatria. Esse contraste é quase insuportável. O homem que ergueu uma casa para o Senhor ajudando o povo a adorá-lo é o mesmo que depois abre brechas para que outras lealdades entrem no território espiritual da nação. Aqui a Bíblia está nos ensinando algo duríssimo. Uma grande obra passada não substitui a obediência presente. O que você fez ontem não compra o direito de se desviar hoje. O que Deus te deu antes não é licença para viver sem vigilância agora. Salomão prova isso com muita força. Ao mesmo tempo, a narrativa continua nos mostrando o tamanho da misericórdia divina. Deus não destrói tudo imediatamente. Há advertência, a paciência, há tempo, a palavra profética. Isso revela um Senhor que julga com verdade, mas que não reage como alguém impaciente e descontrolado. Ele fala antes de rasgar totalmente. Só que falar antes não significa retirar consequência depois. Essa é uma distinção importante. Deus adverte porque deseja retorno, mas se o coração persiste em inclinação, a história segue colhendo o que foi semeado. A Era de Ouro de Israel começava agora a carregar em si mesma o germe da futura divisão. Isso faz a narrativa ganhar uma tonalidade muito humana. Tem fases da vida em que ainda estamos colhendo frutos de algo bom, mas já plantamos problemas sérios para o futuro. O presente pode continuar bonito por um tempo, enquanto o amanhã já foi comprometido por escolhas aparentemente silenciosas. O reinado de Salomão vive exatamente isso. O esplendor não some imediatamente. O ouro continua brilhando. As construções continuam impressionando. A fama continua existindo. Mas a linha do futuro já foi alterada. É uma das mais fortes lições da Bíblia sobre como o pecado pode ser lento nos efeitos externos e rápido na raiz. Talvez por isso ouvir essa história devagar faça tão bem. Ela ensina-se a olhar não apenas para o que está florescendo, mas para o que está sendo regado escondido. Nem toda árvore bonita tem futuro saudável. Nem todo reino forte está firme por dentro. Nem todo líder admirado está guardando o coração. Salomão nos lembra que o auge é um lugar muito delicado. Ali o perigo não vem só de fora. Vem também do prazer de já ter chegado, da confiança exagerada na própria capacidade e da sensação de que nada conseguirá desmontar um cenário tão bem construído. Essa sensação quase sempre engana. E é precisamente nesse ponto que a Era de Ouro de Israel deixa de ser apenas inspiradora e se torna profundamente educativa. Porque nos obriga a perguntar o que acontece quando a bênção exterior cresce mais rápido do que a vigilância interior. E a resposta bíblica, infelizmente, é dolorosamente clara. O coração se inclina. A adoração se mistura. A paz ao redor começa a se romper. Novos adversários surgem.
A estrutura continua bela, mas já não é segura como parecia. E o futuro, que antes soava contínuo e promissor, passa a carregar a sombra de uma ruptura que ainda não aconteceu por completo. Esse é um dos motivos pelos quais a história de Salomão não pode ser contada apenas como conto sobre sucesso. Ela é também uma advertência sobre manutenção da alma, sobre a necessidade de permanecer pequeno diante de Deus mesmo quando o nome cresce, o ouro aumenta e o mundo inteiro parece admirar sua mesa. Se você ouvir só o brilho, vai perder a metade mais importante da história. O brilho era real, mas não era suficiente. A sabedoria era extraordinária, mas não era autossustentável. O templo era glorioso, mas não substituía fidelidade. A era de ouro era bela, mas ainda dependia de um coração obediente. E talvez seja exatamente aí que o texto nos alcança com mais força. Porque quase todo mundo sonha em viver algo parecido com a era de ouro de Salomão, mas poucos pensam na disciplina necessária para não serem destruídos por ela. O risco do auge raramente é ensinado com sinceridade. A Bíblia ensina. E faz isso com uma coragem impressionante, recusando transformar Salomão em ídolo intocável. Ela nos deixa admirar o que houve de grande e, ao mesmo tempo, nos obriga a ver o que se corrompeu. Esse equilíbrio é um dos maiores presentes do texto sagrado. Agora o reino ainda brilha, o nome de Salomão ainda pesa, Jerusalém ainda reluz e o templo ainda fala de glória. Mas por baixo desse ouro já corre uma fissura espiritual que, cedo ou tarde, alcançará a estrutura inteira, mostrando que o maior perigo da era mais bela de Israel nunca esteve fora do palácio, e sim dentro do coração do próprio rei. Você acorda antes do sol nascer. O relógio marca 4h17 da manhã. A cidade ainda está escura, mas sua rotina já começou. Hoje, você não vai entrar em um escritório. Não vai trabalhar sentado. Não existe ar-condicionado. Não existe silêncio. Hoje, você sobe em uma obra onde qualquer distração pode custar dinheiro. Ou algo muito pior. Porque quando um prédio inteiro depende do seu trabalho, errar não é uma opção. Dentro do coração do próprio rei é onde a Bíblia sempre nos manda olhar de novo, mesmo quando o cenário ao redor parece grandioso demais para ser questionado. Porque o palácio pode estar firme, o templo pode estar belo e a fama pode estar alta. Ainda assim, tudo depende do centro invisível. A essa altura da história, Salomão já não é o jovem inseguro que pediu sabedoria em silêncio. Agora é o homem maduro, admirado, poderoso e profundamente influente. E existe um perigo específico nessa fase. A pessoa começa a confiar mais na identidade que construiu do que na dependência que a formou. Isso é muito humano. No começo, a gente sente necessidade clara de Deus porque se sabe pequeno. Depois de anos de conquistas, a sensação de urgência espiritual pode diminuir. Não porque Deus tenha se afastado, mas porque o sucesso gera uma espécie de autossuficiência elegante, difícil de perceber e difícil de confessar. Salomão parece caminhar exatamente por esse terreno. Não estamos diante de uma rebelião barulhenta desde o início, mas de uma erosão. Uma erosão lenta, sofisticada e cercada de normalidade. O rei continua sendo rei, o sistema continua funcionando, o ouro continua circulando. Mas o coração já não pesa as coisas do mesmo jeito. E quando esse coração muda de peso, tudo muda depois. O que antes parecia impensável começa a soar tolerável. O que antes seria rejeitado de imediato passa a ser administrado como detalhe. O que antes feria a consciência passa a coexistir com a rotina. Esse é um dos processos mais perigosos da alma. Talvez por isso a história de Salomão continue tão atual.
porque ela mostra um tipo de queda que não nasce da falta de capacidade, mas do excesso de conforto. Não nasce da ausência de oportunidades, mas do acúmulo delas. Não nasce de fraqueza pública evidente, mas de mistura interior prolongada. A mistura, aliás, é uma palavra muito boa para descrever essa fase. Salomão não abandona completamente tudo de uma vez. Ele mistura. Mantém sinais de fé, mas abre espaço para outras lealdades. Mantém memória de Deus, mas não preserva a exclusividade. E o coração humano tem um talento assustador para tornar mistura socialmente aceitável. Em nossa realidade, isso acontece com frequência. A pessoa continua falando bem, trabalhando bem, servindo bem e parecendo bem. Só que por dentro já foi fazendo acordos demais com o que antes chamaria de desvio. O problema não é a quebra externa imediata. O problema é a lentidão com que a consciência vai sendo negociada. Com Salomão, o preço dessa mistura não ficaria restrito ao seu íntimo. O rei nunca cai sozinho. Suas escolhas atingem cultura, povo, futuro e estrutura do reino. E isso também precisa ser lembrado. Quanto maior a influência, mais longe vai o impacto das concessões, mesmo quando elas começam escondidas. Os lugares de idolatria tolerados e promovidos por ele não eram apenas decisões privadas de gosto pessoal. Eram sinais públicos de que o centro espiritual do reino estava sendo deslocado. O homem que construiu o templo agora enfraquecia a pureza do ambiente espiritual ao redor dele. Isso é profundamente trágico. E essa tragédia fica ainda mais pesada porque ela não apaga o passado glorioso. O templo continuava lá. A oração continuava registrada. A sabedoria continuava famosa. Ou seja, a decadência não elimina imediatamente os sinais de grandeza. E talvez isso seja parte do problema. O brilho antigo mascara a ruína nova. Existe algo muito perigoso em ser sustentado por reputação passada, enquanto o coração presente já mudou. Você continua colhendo respeito pelo que foi, enquanto internamente já não está no mesmo lugar diante de Deus. A vida de Salomão se torna uma advertência poderosa exatamente nesse ponto. Talvez por isso a Bíblia não permita que a gente conte sua história apenas como biografia de sucesso. Se fosse assim, terminaríamos admirando o ouro e ignorando a fissura. O texto sagrado nos obriga a olhar as duas coisas juntas. A glória foi real. A erosão também foi. E as duas caminharam lado a lado por um tempo. Deus então começa a levantar resistências ao redor de Salomão. Não apenas como punição cega, mas como expressão concreta de que a falsa segurança do rei não continuaria intacta. Quando o coração se afasta, o cenário que parecia totalmente controlado começa a escapar pelos dedos. E isso expõe muita coisa. Haddad, Rezon e depois Jeroboão são mais do que nomes num registro político. São sinais de que o reino não estava mais fechado e seguro como antes. A paz extraordinária da Era de Ouro já não seria mantida do mesmo modo. A rachadura interior começava a produzir ruído também nas bordas do sistema. É importante notar isso. Nem toda pressão nova na vida é simplesmente ataque do acaso. Às vezes ela chega também como revelação de que alguma área antes protegida já não está sendo guardada da mesma forma. O exterior não causa tudo sozinho. Muitas vezes só mostra o que dentro deixou de sustentar. Salomão, porém, não é descrito nessa fase como alguém voltando com a mesma clareza com que começou. E isso torna tudo ainda mais triste. Porque a história bíblica nos acostumou a ver homens quebrados voltando em lágrimas. Com ele, o texto mantém um tom mais sóbrio, quase como quem registra uma perda silenciosa. Essa sobriedade faz pensar. Nem toda decadência vem acompanhada de grandes cenas.
Algumas acontecem com o som abafado das concessões repetidas. E talvez seja por isso que tanta gente não percebe o próprio desvio. Porque espera um colapso dramático, enquanto a vida real frequentemente se rompe em câmera lenta. A essa altura, a Era de Ouro continua sendo chamada de Era de Ouro, porque ainda há brilho, riqueza, prestígio e memória de grandeza. Mas, internamente, o reino já não está caminhando para um futuro indivisível. O que foi plantado no coração do rei agora já compromete a geração seguinte. Esse ponto é decisivo. Pecados de liderança raramente terminam na própria geração. Eles deixam herança. Salomão não colheria sozinho tudo o que semeou. Parte da divisão viria depois, nos dias do filho. E isso mostra como as escolhas de hoje podem escrever conflitos que só aparecerão com força total amanhã. Em nossa vida, isso também acontece. Há decisões que parecem administráveis no presente, mas se tornam peso para quem vem depois. Famílias, igrejas, empresas e nações, muitas vezes, vivem de heranças emocionais e morais plantadas por escolhas antigas. A Bíblia quer nos tornar sensíveis a esse tipo de responsabilidade. Quando Salomão morre, o cenário ainda guarda muito do esplendor acumulado, mas o futuro já está grávido de tensão. É estranho pensar nisso, mas há momentos em que uma vida termina cercada de glória visível e, mesmo assim, deixa atrás de si uma estrutura preparada para rachar. Esse era o caso. O texto não nega que ele foi grandioso. Não nega sua sabedoria, suas construções, sua fama e a singularidade do seu reinado. Apenas se recusa a contar isso sem colocar ao lado a verdade mais séria. O mesmo homem que brilhou tanto também abriu a porta para a futura quebra do reino. Isso faz a narrativa ganhar um peso quase doloroso de maturidade. A Bíblia não nos deixa infantilizar personagens. Nem o homem mais sábio é transformado em santo intocável. Nem o rei mais glorioso é poupado da verdade sobre suas concessões. Essa honestidade é uma das maiores riquezas do texto bíblico. E talvez justamente por isso a história dele seja tão boa para ouvir à noite. Porque ela acalma sem mentir. Não vem de uma visão simplista da vida em que bênção resolve tudo automaticamente. Ensina que a vida com Deus é real, bela, profunda e exigente. E que o coração sempre continua sendo o campo principal. O campo principal não é o palácio, não é a diplomacia, não é o tesouro e nem o templo. Tudo isso importa, claro. Mas o centro verdadeiro está no coração do rei. E, por extensão, no coração do povo. É dali que a fidelidade sustenta ou deixa de sustentar o resto. Salomão mostra como um homem pode ter mais recursos do que qualquer outro, e ainda assim, não conseguir terceirizar a guarda da própria alma. Ninguém pode fazer isso por ele, nem a fama, nem os servos, nem os acordos, nem as obras. A parte mais decisiva da vida continua sendo profundamente pessoal. Isso também quebra outra ilusão comum, a de que grandeza externa compensa negligência interna. Não compensa. No máximo, mascara por um tempo. O ouro pode continuar brilhando sobre a superfície, mas Deus vê aquilo que está sendo cultivado nas motivações, nas permissões e nas inclinações do coração. Talvez por isso a história de Salomão seja uma das advertências mais elegantes e mais severas da Bíblia. Ela não grita, ela mostra. Mostra um homem subindo lindamente, construindo magnificamente, governando sabiamente e, aos poucos, deixando de guardar com a mesma integridade aquilo que mais importava. O resultado disso é que a grandeza do reino deixa de ser garantia de continuidade. O que parecia sólido passa a depender de um futuro cada vez mais incerto. E quando no futuro entra em incerteza por causa de desordem interior,
até os dias mais bonitos passam a carregar uma tristeza escondida. Talvez você já tenha visto isso em alguma escala menor. Uma família admirada por fora, mas rachando por dentro. Um líder brilhante, mas cansado espiritualmente. Uma empresa bem-sucedida, mas sustentada por decisões éticas erradas. Um ministério frutífero, mas já sem a mesma saúde no centro. A lógica é parecida. A Bíblia quer nos ensinar a prestar atenção antes que a rachadura se torne ruptura. Em Salomão, a rachadura é perceptível para quem lê com calma. O problema é que, dentro da própria vida, quase sempre é mais difícil perceber. A familiaridade com o brilho pode nos tornar cegos para o desgaste. E ainda assim, Deus continua sendo misericordioso na forma como conduz a história. Ele não apaga de uma vez toda a glória anterior. Nem anula a promessa feita a Davi. Ele disciplina, limita, preserva um remanescente e mantém seu plano avançando mesmo em meio à bagunça produzida pelo coração humano. Essa combinação de juízo e misericórdia é muito importante, porque impede tanto o desespero quanto a irresponsabilidade. Não podemos dizer que o pecado não importa, porque a divisão do reino provará que importa muito. Mas também não podemos dizer que Deus abandonou completamente sua história, porque Ele continua agindo através do que restará. Há algo muito consolador nisso. Mesmo quando uma geração erra, Deus ainda sabe preservar fio de promessa. Isso não torna o erro leve, mas impede que o fracasso humano tenha a palavra final. Salomão nos mostra o dano real de um coração inclinado, mas a sequência da Bíblia mostrará também a fidelidade de Deus. Antes, porém, a narrativa nos deixa nessa tensão. E é bom que deixe. Nem toda a história bíblica precisa ser fechada rápido demais. Às vezes, é preciso permanecer alguns instantes na dor de entender que alguém tão sábio, tão brilhante, tão abençoado, também pôde terminar deixando fissuras profundas para trás. Essa dor ensina. Ensina que ninguém pode viver só de ontem. Ensina que glória não substitui vigilância. Ensina que dom não elimina a necessidade de temor. Ensina que a alma precisa ser guardada com mais seriedade do que aquilo que ela produz. São lições duras, mas preciosíssimas. E talvez a mais preciosa delas seja esta: o auge nunca é o fim da história moral de ninguém. O dia em que você constrói algo lindo não é o dia em que pode relaxar completamente. O dia em que é reconhecido talvez seja justamente o dia em que mais precisa se ajoelhar. Salomão começou ajoelhado. Começou pequeno, consciente e pedindo entendimento. O que torna sua história tão comovente é perceber que foi justamente essa postura inicial que, em algum ponto, deixou de ser guardada com o mesmo zelo. O rei permaneceu grande, mas já não permaneceu tão dependente. Dependência é uma palavra central aqui. O jovem Salomão precisava de Deus para governar. O rei experiente parecia precisar menos. E esse é um perigo constante para qualquer pessoa que amadurece, cresce ou prospera. Quanto mais competência acumulada, maior a tentação de substituir dependência por autoconfiança funcional. Só que autoconfiança funcional não sustenta aliança. Pode sustentar sistema por um tempo, reputação por um tempo, eficiência por um tempo. Mas não sustenta fidelidade. A fidelidade precisa de algo mais profundo. Precisa de lembrança, temor, exclusividade e amor preservado. E foi exatamente aí que Salomão se enfraqueceu. O reino de ouro, então, se torna também uma parábola viva. Mostra que o ser humano pode atingir patamares extraordinários sem resolver automaticamente o problema da inclinação interior. Pode chegar muito alto sem se tornar invulnerável.
Pode até construir casa para Deus e, ainda assim, precisar vigiar a própria adoração. Isso nos prepara para entender por que a Bíblia fala tanto, mais tarde, sobre coração inteiro, fidelidade exclusiva e retorno ao Senhor. A história de Salomão deixou essa necessidade gritante. O problema de Israel nunca seria resolvido apenas por um rei sábio, um templo magnífico ou uma economia forte. Seria preciso algo mais profundo, algo que tocasse não apenas a estrutura do reino, mas a raiz da alma humana. A narrativa ainda não diz isso com todas as letras, mas já deixa o gosto no ar. A Era de Ouro foi bela, mas não curou totalmente o homem. E talvez seja por isso que ela continue tão fascinante. Porque mistura tudo aquilo que admiramos com tudo aquilo que tememos. Sabedoria, beleza, paz, glória, prestígio e, ao mesmo tempo, desvio, mistura, erosão e um futuro ameaçado. É uma história grande demais para ser reduzida a moral simples. O texto bíblico nos convida a ouvir essa grandeza com sobriedade, a celebrar o que houve de bom, sem transformar o rei em ídolo, a lamentar o que houve de torto sem fingir que nada de belo aconteceu. Esse equilíbrio é raro, e é justamente ele que faz a história respirar verdade. Salomão morre depois de 40 anos de reinado, e com isso termina uma fase única da história de Israel. O homem da sabedoria, do templo e da glória sai de cena. Mas ele não deixa apenas monumentos, riquezas e fama. Deixa também tensões acumuladas que logo viriam à superfície. O fim de um homem nunca é apenas o fim de um homem quando ele governou tanto. É o começo da revelação do que sua liderança plantou embaixo da superfície. O filho receberá o trono, o povo responderá com dor acumulada, e a Era de Ouro mostrará o que tinha de brilhante e de frágil. Isso também é muito real. Algumas lideranças parecem plenamente bem-sucedidas até o dia em que saem de cena. Só então se vê o que realmente ficou. Continuidade saudável. Ou tensão mal resolvida. Estrutura sólida. Ou beleza sustentada por peso demais na base. O legado de Salomão seria provado assim. E é nesse ponto que a história fica ainda mais séria, porque agora o ouro do passado e as fissuras deixadas pelo rei começam a se encontrar no mesmo lugar, preparando a hora em que o povo, cansado de peso, brilho e centralização, responderá de um jeito que mudará para sempre o destino do reino. É por isso que a história de Salomão não termina quando o ouro some de cena. Ela continua ecoando como uma pergunta para qualquer geração que admire sucesso. O que estamos realmente chamando de bênção? O que está sustentando nossa paz? E o que, em silêncio, já começou a rachar por dentro? Quando ouvimos sobre a Era de Ouro de Israel, é natural pensar primeiro em esplendor. O templo brilhando, Jerusalém organizada, as nações olhando com respeito, a sabedoria correndo de boca em boca. Tudo isso existiu de verdade. Mas o texto bíblico não nos deixa parar só aí nunca. Ele nos obriga a lembrar que brilho não é o mesmo que permanência, que grandeza visível pode conviver com desgaste invisível, e que muitas vezes o coração começa a se perder exatamente quando a vida parece mais bem-sucedida. Salomão é talvez um dos maiores retratos disso em toda a Escritura. Talvez por isso essa narrativa fale tanto com o nosso tempo. Vivemos cercados por indicadores de sucesso, estética de prosperidade, linguagem de performance, expansão, influência e reconhecimento. Quase tudo ao nosso redor nos ensina a admirar aquilo que cresce. A Bíblia, porém, insiste em perguntar se o centro permaneceu inteiro. Essa insistência é uma forma de misericórdia, porque se o texto apenas exaltasse Salomão, sairíamos deslumbrados, mas não alertas.
Se o texto apenas o condenasse, perderíamos a beleza do que Deus realmente fez por meio dele. Em vez disso, a Bíblia faz algo melhor. Conta a grandeza inteira. Conta a grandeza da sabedoria recebida, da oração feita, do templo erguido, da paz vivida, do respeito das nações e da ordem administrativa. Mas conta também a grandeza do risco, a profundidade da inclinação, o preço da mistura e a tristeza de ver um coração tão brilhante se desviar. E esse equilíbrio é precioso, porque a vida humana raramente cabe em retratos simples. Pessoas realmente usadas por Deus ainda são vulneráveis. Gente profundamente abençoada ainda pode se perder. Obras belíssimas ainda podem ser seguidas por escolhas desordenadas. O texto bíblico não foge dessa complexidade, e isso o torna confiável. Também por isso, a história de Salomão funciona quase como um espelho para líderes, pais, mães, pregadores, profissionais e qualquer pessoa que esteja construindo algo importante. Quanto maior a construção, maior a necessidade de lembrar que estrutura nenhuma pode substituir a guarda humilde e diária do próprio coração. O coração precisa ser guardado quando a vida é pequena, mas também quando ela cresce. Na verdade, talvez precise ainda mais quando cresce, porque o fracasso costuma humilhar de forma natural. Já o sucesso exige de nós uma disciplina interior muito mais intencional. E Salomão prova o que acontece quando essa disciplina enfraquece. Ele começou humilde porque sabia que era pequeno diante do reino. Depois, com o tempo, passou a viver num ambiente em que quase tudo ao redor confirmava sua grandeza. E ambientes assim são perigosos. Eles podem produzir a sensação de que o discernimento passado continuará funcionando sozinho, sem vigilância nova. Mas nada na vida espiritual funciona bem por inércia, nem sabedoria, nem temor, nem fidelidade, nem amor por Deus. Tudo isso precisa ser renovado, realimentado, revisitado. Quem vive só da experiência antiga começa, aos poucos, a trocar comunhão presente por reputação acumulada. É uma troca silenciosa e devastadora. Talvez você já tenha visto isso em gente boa. Pessoas que um dia pediram a Deus com sinceridade aquilo que realmente importava, e que depois, cercadas de acúmulo, foram ficando mais ocupadas com a obra do que com o Deus da obra. Mais apaixonadas pelo resultado do que pela fonte. Salomão conheceu a fonte. Isso torna sua história ainda mais séria. Ele não errou por pura ignorância. Errou depois de oração, glória manifesta, palavra recebida e advertência clara. E esse detalhe nos lembra que proximidade com coisas sagradas nunca deve ser confundida com imunidade contra o desvio do coração humano. Há pessoas que servem perto do altar e por isso mesmo acham que estão seguras. Gente que lidera, ensina, constrói, canta, administra e imagina que a própria participação no sagrado já resolve tudo. O Templo de Salomão prova o contrário. Obra santa não cura automaticamente coração dividido. Isso não diminui o valor do templo. Pelo contrário, o templo continua sendo um marco belíssimo, mas a própria história dele revela seu limite. O templo foi sinal, não solução final. Foi encontro, não cura definitiva da alma humana. Foi bênção concreta, mas não resposta completa para a inclinação do rei. E aqui a Bíblia nos prepara, quase sem dizer ainda, para desejar algo maior. Porque depois de Davi e Salomão, fica difícil continuar acreditando que um rei humano, por mais ungido ou sábio que seja, dará conta de sustentar sozinho o centro de Israel sem nunca se romper. Davi brilhou e caiu. Salomão brilhou e se inclinou. O povo teve vitórias, templo, glória, ouro e sabedoria. Ainda assim,
a história não parou de produzir rachaduras. Isso significa que o problema de Israel e o nosso não era apenas administrativo, militar ou econômico. Era mais profundo do que isso. Era um problema de coração, de adoração, de lealdade, de amor que precisa ser inteiro e, no entanto, continuamente ameaça se dividir. Salomão representa esse drama de forma quase perfeita. Ele tinha entendimento raro sobre muitas coisas, mas no fim, o coração ainda exigia uma guarda que ele deixou afrouxar. E talvez essa seja uma das verdades mais sóbrias da história. Saber muito sobre a vida não significa automaticamente viver bem diante de Deus. Entender conflitos, organizar sistemas, escrever provérbios e responder questões difíceis não garante que a alma continuará inteira quando for seduzida pelo próprio sucesso e conforto. Isso é importante para quem admira inteligência, e com razão. Inteligência é dom. Sabedoria é dom. Organização é dom. Excelência é dom. O problema começa quando o dom deixa de ser ajoelhado e começa a gostar de si mesmo. Quando isso acontece, a bênção continua bela por fora, mas começa a azedar por dentro. A azedura quase nunca aparece de uma vez. E essa é outra grande lição. Nem todo desastre se anuncia com alarme. Alguns vêm por acúmulo de pequenas permissões. Um acordo aceitável, uma aliança conveniente. Uma flexibilidade conveniente. Um relaxamento aqui. Outro ali. E, quando se percebe, a direção já mudou muito. A Era de Ouro de Israel nos lembra que o que destrói nem sempre é a tempestade repentina. Às vezes é a soma de concessões feitas em dias ensolarados. O perigo não está só no deserto, na guerra ou na escassez. Também está na fartura que embala, no aplauso que amolece e no ouro que fascina. Isso faz essa narrativa ser muito mais do que uma aula sobre um rei antigo. Ela se torna uma advertência sobre qualquer fase boa da vida. Sobre o casamento que deu certo, o negócio que cresceu, o ministério que floresceu, a reputação que subiu, a estabilidade que finalmente chegou. Tudo isso é bom. E tudo isso exige vigia. Exige vigia porque a alma humana sabe sofrer, mas também sabe se distrair. Sabe chorar e pedir socorro, mas também sabe relaxar demais quando a pressão cessa. Em muitos casos, o lugar de maior perigo não é o vale, mas a varanda do palácio. Salomão conheceu esse risco de perto. Ele tinha varandas, salões, tesouros, alianças, prestígio e um nome que atravessava fronteiras. O mundo o admirava. Mas a Bíblia faz questão de nos lembrar que a admiração do mundo nunca pode ser critério suficiente para avaliar a saúde espiritual de ninguém. O céu vê outras coisas e pesa outras coisas. Talvez por isso a história de Salomão produza em nós esse sentimento duplo: admiração e melancolia. Alegria pelo que Deus fez, tristeza pelo que o homem deixou escapar. E esse sentimento duplo é saudável. Ele nos impede de idolatrar o rei e também de desprezar o que houve de belo no reinado. Houve beleza real. Houve tempos de paz que provavelmente trouxeram um alívio a um povo antes acostumado a conflito. Houve organização, segurança, riqueza circulando, estruturas funcionando, voz respeitada entre as nações. Não precisamos negar isso para aprender a lição. Podemos admirar sinceramente e ainda assim manter os olhos abertos. Olhos abertos para o fato de que a paz sem fidelidade não se sustenta por muito tempo. Que o ouro sem temor pode embriagar. Que o templo sem obediência vira cenário vazio. E que a sabedoria, se não continuar conectada ao Deus que a deu, se transforma em brilho incapaz de salvar quem a possui. A incapacidade de salvar a si mesmo é uma das partes mais tocantes da história de Salomão. Ele sabia muito, tinha muito, representava muito,
e ainda assim não conseguiu fazer do próprio dom um substituto para a dependência. Nenhum ser humano consegue. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Libertadora porque nos impede de apostar nossa alma em qualquer pessoa, sistema ou fase. A história de Salomão nos ensina a apreciar o que Deus dá, mas sem transformar o presente em ídolo. A glória passa, o coração oscila, a estrutura treme. Só Deus permanece como centro realmente seguro. Isso talvez explique por que o livro de Eclesiastes, tradicionalmente associado a Salomão, soa tão exausto em alguns momentos. Ainda que haja debate sobre forma e autoria literária, a imagem que fica é poderosa. Um homem cercado por experiência, prazer, obra e observação, dizendo que sem Deus tudo escapa entre os dedos. Essa nota combina demais com sua trajetória, porque quem teve tanto quanto ele teve, talvez estivesse especialmente habilitado a descobrir o limite daquilo que o mundo chama de auge. Salomão é quase um testemunho vivo de que a abundância pode te mostrar o vazio das coisas, de um jeito que a escassez não mostra. A escassez faz desejar. A abundância revela insuficiência. E talvez a Era de Ouro de Israel tenha sido nesse sentido uma grande revelação nacional. O povo viu o melhor que um reino humano podia oferecer. E ainda assim, o reino rachou. Isso prepara o coração do leitor para desejar algo maior que um bom reinado humano. Preparar o coração é algo que a Bíblia faz o tempo todo. Ela nos deixa admirar para depois nos frustrar na medida certa. Não para nos tornar amargos, mas para nos libertar da tentação de colocar esperança final em estruturas provisórias. A história de Salomão faz exatamente isso com o reino e com a sabedoria. Nem o templo sustentou tudo, nem o ouro, nem a inteligência, nem a fama, nem as alianças, nem o prestígio internacional. Tudo isso teve valor, mas nenhum desses elementos segurou a alma do rei no lugar certo até o fim. O problema, portanto, não era falta de recurso, era outra coisa. Era a necessidade de um coração que permanecesse inteiro. E olhando toda a Bíblia, a gente percebe como isso é repetido. O Senhor não quer apenas obra, sistema, rito ou monumento. Quer coração, quer lealdade, quer exclusividade. Quer que aquilo que é construído por fora reflita uma fidelidade mantida por dentro. Sem isso, a obra vira palco, o sistema vira máscara, o sucesso vira armadilha. E a história, mais cedo ou mais tarde, mostra a diferença entre aquilo que foi construído na força do brilho e aquilo que foi sustentado na fidelidade escondida. O reinado de Salomão é uma prova disso diante de toda Israel. Talvez hoje muita gente precise exatamente dessa palavra. Não uma palavra contra crescer, construir ou florescer, mas uma palavra sobre o perigo de florescer sem vigiar. Sobre o risco de ter o exterior multiplicado enquanto o interior é negligenciado. E sobre a importância de voltar sempre ao primeiro temor. O primeiro temor de Salomão foi bonito. Ele sabia que era pequeno. Sabia que precisava de entendimento. Sabia que o povo era grande demais e que o trono exigia mais do que impulso. Voltar a esse lugar talvez seja uma das maiores sabedorias para qualquer pessoa que tenha avançado muito na vida. Voltar não para recomeçar do zero em tudo, mas para reaprender dependência. Para lembrar quem deu aquilo que foi construído. Para revisar motivações. Para desfazer misturas. Para pedir a Deus que o coração não se apaixone mais pela obra do que pelo Senhor da obra. Essa oração continua sendo urgentemente atual. E no fundo, talvez toda essa história de Salomão seja uma grande conversa sobre isso. Sobre a beleza real de uma fase abençoada e o risco real de perder a alma nela.
sobre o fato de que a era mais bonita de uma vida ainda pode ser espiritualmente perigosa se não for devolvida continuamente a Deus. É bonito pensar que a Bíblia nos deixa ouvir essa história não para nos assustar apenas, mas para nos tornar mais lúcidos. Lúcidos sobre o preço invisível do sucesso, lúcidos sobre a lentidão do desvio, lúcidos sobre a necessidade de não descansar apenas naquilo que o mundo chama de estabilidade. Porque estabilidade sem Deus não dura. Pode impressionar por uma geração, talvez até por um pouco mais. Mais cedo ou tarde mostra rachadura. A era de ouro de Israel terminou provando isso. E a honestidade com que a Bíblia registra essa prova é um dos seus maiores sinais de verdade. Um texto de propaganda teria protegido o rei. Teria escondido as fissuras, ajustado a imagem, embelezado o fim e criado uma memória sem manchas. A Bíblia não faz isso, e por isso é tão digna de ser ouvida. Ela mostra a glória inteira e a falha inteira, sem deixar de lado nenhuma delas. Isso nos dá confiança para ouvi-la também sobre nossa própria vida, porque sabemos que ela não é um livro que massageia aparências. É um livro que nos ajuda a ver o ouro e a sombra, a ver a sabedoria e a inclinação, a ver o templo e o coração do rei ao mesmo tempo. E quando a gente aprende a ver assim, algo dentro de nós fica mais sereno. Não porque os riscos desapareceram, mas porque a ilusão diminuiu. A serenidade que nasce da verdade é melhor do que a paz falsa que nasce da aparência. Salomão nos ajuda a trocar uma pela outra. Talvez seja por isso que essa história continue fazendo tão bem quando contada devagar, com voz calma, sem correr. Ela funciona como um espelho suave, mas firme. Mostra o que admiramos, mostra o que tememos, e mostra também que Deus continua sendo o único capaz de sustentar o centro de uma vida sem desvio. No fim, Salomão e a Era de Ouro de Israel deixam no coração um sentimento quase de saudade. Saudade de um reino bonito, mas ainda incompleto. Saudade de sabedoria, mas não de sabedoria que pode se inclinar. Saudade de paz, mas não de paz que depende demais de um homem falho. Essa saudade aponta para frente. Aponta para a necessidade de um rei melhor, de uma fidelidade mais profunda, de uma sabedoria sem mistura e de um reino que não rache por causa do coração de quem governa. O texto ainda não entrega tudo isso aqui, mas já prepara nosso desejo. E talvez essa seja a maneira mais bonita de terminar ouvindo Salomão. Com gratidão pelo que houve de belo, com sobriedade pelo que houve de trágico e com um coração mais atento para não chamar de definitivo aquilo que foi apenas um brilho temporário numa história maior, conduzida por Deus. Se essa caminhada pela vida de Salomão e pela Era de Ouro de Israel falou com você, te ajudou a descansar e te fez pensar mais fundo sobre sabedoria, brilho e coração, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta sua cidade. Porque é muito bom ouvir a Bíblia assim, juntos, noite após noite.